Que o Bitcoin existe, você já sabe. Mas será que você entende qual o sentido dessa moeda? De onde ela veio? Como ela foi criada? Vamos reagir a um vídeo hoje, gente, que explica exatamente o que é isso. De forma bem simples e prática. É um vídeo para criança. Então, já chama o seu primo, seu filho, já senta aí do seu lado para entender de uma vez por todas o que é o Bitcoin e a tal relevância que ela tem hoje no mercado. Satoshi! Gabi, como é que me achou, hein? Do mesmo jeito que achei minha dentadura. Olfato. Você tem cheiro de dentadura. Fala sério. Eu preciso de alguém que me ajude a navegar pelas URLs. A internet mudou muito desde que eu a inventei com o Al Gore. Brincadeira, ele não fez nada. Bom, eu entendo bem de internet, né? Gêmeos, esse moço é o Satoshi Nakamoto, o brilhante inovador, disruptor e inventor anônimo do Akicoin. É Bitcoin. Ah, não é Aki por causa da sua acne? Aí, você não pode provar que eu tenho. Depois de inventar o Aki Bitcoin, o Satoshi desapareceu. Ninguém ouve falar dele desde 2010. Bom, não vamos perguntar sobre sua identidade nem quantas espinhas você tem, mas precisamos fazer uma pergunta importante. Bom, estamos divididos entre vender nosso fliperama vintage por dólares ou bitcoins. Qual é o melhor? Eu poderia falar ou poderia mostrar. Estamos na internet. Opa, esse é o primórdio da internet. Muito tempo antes de usarmos papel moeda, as pessoas usavam coisas como conchas. Isso faz sentido. Elas são tão lindas. E ainda podem ser um biquíni incrível. Ah, meus olhos! O povo algonquino usava conchas para fazer contas chamadas wampum. Quando os europeus chegaram na América, os algonquinos negociavam com eles usando o wampum como dinheiro. E o wampum foi uma excelente escolha para a moeda porque era forte. Dinheiro bom é forte? Devemos usar meus ursos de goma. Estão endurecendo no meu bolso há semanas. Au! Não. Quando eu falo forte, quer dizer que era difícil de conseguir ou criar. E os ursos de goma não são uma ideia péssima apenas por serem nojentos. Também são má ideia porque são fáceis de fazer. Bom, e o que impediu o povo algonquino de produzir 1 milhão delas? Um número limitado de conchas aparecia no leito do mar a cada ano. Peguei uma! E cada wampum era feita à mão, o que exigia muito tempo e habilidade. E quando a Rano conseguiu peles em troca de wampum, o trabalho duro de caçar foi trocado por uma coisa igualmente difícil. O dinheiro difícil de ser feito mantém o seu valor. Que legal! O wampum parece a forma perfeita de moeda. Os europeus também acham. Uma curiosidade aqui é que a origem da palavra salário veio justamente de sal, porque muito antigamente os soldados eram pagos com sal. Então por isso que veio a palavra salário. Então já deu para perceber que o dinheiro ele já teve vários significados e várias formas diferentes também. Achavam até as coisas mudarem. Quando ferramentas especializadas chegaram da Europa, fazer wampum ficou mais fácil e rápido. Os europeus também começaram a criar wampum falsa, sem conchas, usando materiais como pedra ou então vidro. De repente, o wampum que o Arrano tinha guardado não valia muito no comércio com a Europa. Quando ficou fácil fazer o dinheiro, o valor comercial desapareceu. Tá bom. Então, precisamos de uma moeda difícil de achar. Que tal o ouro? É uma boa ideia. O ouro é raro e difícil de minerar, mas como o ouro é pesado e difícil de carregar, os governos começaram a usar um papel moeda que representava o ouro, enquanto guardavam o ouro num cofre. Como um cupom que se troca 5 dólares de papel moeda por 5 dólares de ouro? Exato! O governo não podia imprimir mais dinheiro sem minerar mais ouro e funcionava. E um detalhe aqui importante é que quando o dólar ele já foi equiparado ao ouro, o valor do dólar era equiparado ao ouro. Só que, pelo visto, começou a ficar muito caro, muito difícil manter o valor do dólar enquanto o ouro disparava. E isso também é um dos motivos que fez várias economias, como a China, o Japão, criar suas reservas, seus dinheiros, comprando títulos do Tesouro Direto, Tesouro do governo. Porque o valor do dólar era equiparado ao ouro. Então fazia muito sentido para eles, em vez de aumentar suas reservas em ouro, aumentar suas reservas em dólar, já que a valorização era tanto e igual. Bem, as pessoas ficaram ricas e a sociedade prosperou. Papel moeda faz bastante sentido. Mas aí os governos ficaram gananciosos e, em vez de produzirem a quantidade de papel moeda equivalente ao ouro, começaram a imprimir mais dinheiro sem parar. Papel moeda não faz muito sentido. As pessoas trabalhavam a vida toda para guardar papel moeda e acabavam perdendo tudo para a inflação quando o governo facilitou a criação de dinheiro.
Parece exatamente o mesmo problema da Wampum de Concha. Ai, quando o dinheiro é fácil de criar, a sociedade começa a quebrar. E como fazemos um dinheiro fácil de carregar, mas que seja difícil de criar? Bom, uma solução é o Bitcoin. Em 2008, eu fiquei irritado com o dinheiro do governo, com a corrupção, a manipulação, então eu criei uma moeda digital. Dinheiro que é mantido num computador, né? Exato. Dinheiro digital que pode ser enviado de uma pessoa para outra sem o envolvimento de nenhum banco ou governo. E a melhor parte é uma moeda forte. O cara... O engraçado aqui é que o governo, eles não gostam, a maioria dos governos do mundo não gosta muito do Bitcoin, de criptomoedas, porque eles não conseguem controlar. Eles não conseguem saber exatamente para onde está indo, com o que você está gastando. E logo eles também não conseguem tributar ainda mais em cima dessa criptomoeda, porque eles não têm um controle sobre ela. Diferente do real, do dólar, que eles conseguem imprimir muito mais e se desvalorizar, o Bitcoin, como tem um número limitado de moedas, não é possível conseguir a sua desvalorização e a sua multiplicação como eles fazem. E também fica mais difícil também a corrupção. E os bancos, eu trabalhei em diversos bancos do mercado financeiro aqui no Brasil, e os grandes bancos, eles são como se fossem dinossauros, extremamente arcaicos. Tem uma grande dificuldade de entrar nessa moeda, de investir, de acreditar, até porque eles não conseguem manipular, eles não conseguem controlar, assim como o governo. Então, alguns bancos, não aqui no Brasil, mas no exterior, eles já viram o potencial de crescimento dessa moeda, e o que eles fazem é investir nela. Criam fundos de ETFs, criam fundos de criptomoedas. É uma forma indireta de você investir nessa criptomoeda e tantas outras. Só que não é a mesma coisa de investir diretamente comprando Bitcoin. E o mais legal é que o Bitcoin ele pode ser dividido em vários pedacinhos. Então você não precisa comprar uma moeda inteira, como uma nota de R$1. Você pode comprar centavos de Bitcoin, frações. Quem desprezou meus ursos de goma acha que dinheiro de computador é forte. É a moeda mais forte já inventada. É muito difícil fazer mais Bitcoin. Cada moeda nova só é adicionada ao estoque depois que um computador trabalha muito para solucionar um problema de matemática em que não há atalho. E a resposta custa tempo e energia. Tá, mas se tá num computador, eu não consigo copiar e colar? Não com o Bitcoin. Olha, existe um registro público de cada Bitcoin que já foi criado. Se chama blockchain. É como um quebra-cabeça. E cada Bitcoin tem um formato único. Como todo mundo pode ter uma cópia desse registro público, se alguém tentar falsificar um Bitcoin, 18 quilos de ursos de goma, 2 bitcoins. ele não vai se encaixar no quebra-cabeça. Vai ser rejeitado pela rede antes de qualquer pessoa usar. Por isso o Bitcoin é tão seguro contra criminosos e contra o governo. Falou criminosos 2 vezes. E ao contrário do dólar, que pode ser impresso infinitamente, sempre vai existir somente 21 milhões de bitcoins. É quase impossível inflacionar ele. O único jeito de conseguir é ganhar ou comprar de alguém que tem. E outro fato interessante é que as criptomoedas, para elas se transferir de um lugar para o outro, você precisa ter uma carteira. Então, toda carteira você consegue saber para onde está indo as criptomoedas. O que também dificulta a lavagem de dinheiro. Como a gente vê no Brasil hoje, as pessoas vão lá, transferem dinheiro de uma conta para outra, investe aqui, investe ali, cria fantasmas. Mas com Bitcoin e criptomoedas não, porque você consegue saber o caminho do dinheiro quando é transferido de uma carteira para outra. Sem querer ofender, mas se você controla o Bitcoin, não pode manipular ele igual ao governo? Eu não controlo ele. Esse poder não é de uma pessoa. Ele é controlado por uma rede pública de usuários de Bitcoin e qualquer pessoa pode participar. E se alguém quiser mudar alguma coisa no código do Bitcoin, precisaria que a maioria dos milhões de usuários de Bitcoin concordasse. Do contrário, a alteração não acontece. E quando é que a maioria de nós concorda em alguma coisa? Papel higiênico de folha simples é um lixo. Tuxê. Nossa, eu não sabia que um dinheiro inventado podia fazer tanto sentido. Atualmente, milhões de pessoas enviam Bitcoin instantaneamente de forma barata para outras pessoas no mundo todo, sem intermédio de nenhum banco ou governo. E como o Bitcoin é uma moeda forte e não pode ser impresso, quanto mais pessoas usam, mais valioso ele fica. Emily, se a gente aceitar o Bitcoin do Lion... E o detalhe importante é que, de fato, cada vez mais vai crescendo o uso de Bitcoin. Vários países aceitam, você consegue comprar várias coisas, inclusive nos Estados Unidos. Vários fundos de pensão, fundos dos seus próprios estados, estão investindo em Bitcoin. Países como Uruguai, Argentina e Rússia também, todos têm a sua reserva de Bitcoin. Pode ficar rico! Assim eu consigo pagar a faculdade inteira. E você pode terceirizar seu filme e pagar pra ter seu nome nos créditos. Calma aí, eu não tô dizendo que o Bitcoin vai enriquecer vocês agora, nem que vão ficar ricos.
Nesse momento, cerca de 1% do mundo tem Bitcoin. E como ele ainda está sendo adotado, em alguns dias ele se valoriza e em outros não. Além disso, investimentos, apesar de lucrativos, podem ser arriscados. Só invista o que está disposto a perder, já sabemos. E é importante entender que o Bitcoin ele é uma reserva de valor, assim como o ouro, que serve de proteção em crises, de valorização do dinheiro. Só que para você poder ter renda, não dá para ter renda com Bitcoin. O que você consegue, caso você precise do dinheiro, você tem que vender para outra pessoa. Agora, criar renda passiva como ações, fundos de investimentos, fundo imobiliário, não dá. Mas Bitcoin é uma excelente forma de se proteger do governo do mundo todo, da desvalorização de qualquer tipo de dinheiro, seja do real, seja do dólar. Legal, acho que entendi. Uma boa moeda deve ser fácil de usar, mas deve ser difícil de criar. E como o Bitcoin é digital, é rápido e barato de usar, além do blockchain dificultar a inflação. Obrigada, Sr. Satoshi. Agora me conta aqui o que você achou desse vídeo, se ficou entendido agora, ou se tem alguma dúvida, manda uma mensagem aqui embaixo que eu quero saber. E você, tá disposto a investir em Bitcoin também?